Pronto. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, com a ilustríssima presença do senhor Felipe Valeta, que está aqui. Por favor. Boa noite a todos. Não é boa noite. Agora é boa tarde para nós. Pode gravar de novo? Oi? Grava de novo? Não, pode deixar assim, não tem problema. Na verdade é que a gente está desacostumado, e pelo menos você, acho que talvez esteja desacostumado com vídeo, né? Ah, sim, eu tô mais acostumado com live. Então, aqui é vídeo, inclusive nós estamos gravando isso aqui hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, porém, eu vou lançar esse vídeo no canal novo, acho que sexta ou sábado, né? Uhum. Inclusive, para quem não se inscreveu ainda, eu peço que faça a inscrição no canal novo, porque para a gente poder fazer até outras coisas no futuro, no canal novo, é necessário que eu tenha 50 inscritos. Ah, tá. E no canal novo eu tenho, acho que 5, se não me engano. Você já se inscreveu? Ainda não. Para vocês terem uma ideia da minha situação. Tô muito atarefado esse Tá. dia. Pois é, assim como você tá, outros também. Então, a minha situação é essa. Eu tenho 5 inscritos no canal novo, dos quais um deles sou eu mesmo. Então, por favor, se inscrevam. Se inscreve também. Pode deixar, você. eu vou me inscrever. Assim que a gente chegar em mais números, né, de inscritos, a gente tem novas possibilidades. O objetivo deste vídeo é falar de um filme que a gente assistiu já faz um tempinho, né? Que se chama Nuremberg. O diretor é o James Vanderbilt. Eu fiz já um artigo, né, com a análise do filme, é bem breve, já publiquei no meu site e eu trouxe aqui para ler e fazer alguns comentários, né? É um filme que já não está mais nos cinemas, né? Desculpe. Faz quanto tempo que a gente viu? Já tem acho que um mês, mais ou menos? Mais, né? acho que já faz uns 2 ou 3 meses que a gente assistiu esse filme. Mas não tem problema, né? Eu vou fazendo a leitura e a gente vai conversando, né? Comentando. Então, vamos lá, né? O diretor, como eu falei, é o James Vanderbilt. E o título é Nuremberg mesmo. Eu já assisti uns 2 ou 3 filmes com essa temática e conheço algo da história o suficiente para ir além do roteiro imediato, inserindo a narrativa num contexto maior. Então, aqui o que eu posso trazer de vantagem para vocês é que, além do filme em si, eu consigo tratar um pouco melhor do contexto histórico do filme, porque eu conheço esse contexto histórico de alguns estudos que eu fiz sobre esse período da história, né? Outros filmes que eu já assisti pelo menos 2 filmes sobre o julgamento de Nuremberg. Um que, se não me engano, chama O Julgamento de Nuremberg, apesar que agora eu tô tentando lembrar se não era uma série. Mas eu acho que não era uma série, não, acho que era um filme mesmo. Mais ou menos do começo dos anos 2000, em que o Goering, inclusive, é interpretado pelo Brian Cox, que eu acho que fez um bom papel. Ele não força tanto o acento, né? O acento, como é que se fala isso daí em português? Sotaque, né? Aqui o Russell Crowe, que fez o papel do Goering, ele forçou mais o sotaque alemão, né? O Brian Cox não fez nenhuma questão disso. Mas eu acho que a interpretação dos dois é razoável, né? Antes desse filme dos anos 2000, teve um outro filme antes ainda, pelo menos mais um, que não sei se era da década de 60 ou 70, acho que era da década de 70, que eu assisti também, sobre o julgamento de Nuremberg, mas que não era com alguns atores famosos. Não, tinha alguns atores famosos, pensando bem. Mas não era sobre esse julgamento dos principais nazistas, né? Era de outros. Acho que era o julgamento dos médicos nazistas, os médicos da SS. Mas é do mesmo contexto. Alguma coisa assim, mas o contexto histórico é o mesmo, né? Então vamos para tratar de cara disso, né? Vamos falar desse contexto. Qual é o cenário? O ano é 1946. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial se ocupam com a construção da história que será lida no futuro. Não querem que seja reconhecida apenas a sua supremacia econômica e militar,
mas sobretudo querem ser moralmente justificados. Além disso, particularmente no contexto do plano dos aliados para a Alemanha, é necessário fazer algo que sirva como uma cerimônia de purgação coletiva para fortalecer o processo de desnazificação e a reinserção daquela nação, ou seja, a Alemanha, né, no contexto da Guerra Fria. As lideranças decidem promover uma série de julgamento das lideranças do Terceiro Reich, dentre os quais o principal julgamento será promovido contra a elite nazista. As principais acusações são de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E os principais réus são Göring, Hess, Ribbentrop e Speer, né, o Albert Speer. Tem vários outros réus, esse processo principal na Alemanha, que no Japão teve outro processo. Que foi antes, inclusive, né? Eu acho que foi até depois, agora eu não me lembro se foi antes ou se foi depois. Você vai me desculpar que essa parte eu não me lembro não. No Japão teve outros processos em Tóquio, né? Em Nuremberg, o processo principal foi em 1946, né? E os principais réus foram esses, mas tinham vários lá, acho que tinham uns 15, 16 réus lá, né? Algumas lideranças militares, outros lideranças civis, lideranças da SS, né? O objetivo foi meio que representar todo o estamento, né, político, administrativo, militar da Alemanha com representantes de várias partes do governo. Então, os aliados ganham a guerra na Europa em 1945 e os principais prisioneiros de guerra, né, no começo, alguns líderes aliados têm a ideia de fazer execuções sumárias. O Churchill era bastante favorável a isso, inclusive. Inclusive, aí já começam as teorias da conspiração, né, de que alguns líderes queriam fazer execução imediata justamente para impedir que certas coisas viessem à tona no futuro. Para vocês terem uma ideia, os documentos sobre a morte do Heinrich Himmler, né, que supostamente teria se suicidado em 19... É o chefe da SS. Né? Era o chefe maior da SS, o Reichsführer da SS. Ele sabia de muita coisa, né? E ele supostamente morreu depois de se envenenar, né? Se suicidar com uma cápsula de cianureto. Mas até hoje, os detalhes sobre a morte dele, né? Por exemplo, laudo médico, autópsia e etc. Todos os documentos são secretos até hoje, você sabia? São. Esses documentos... Mas por que, assim, ele... Os ingleses capturaram Himmler, o corpo dele, né? Na verdade, ele teria sido preso e durante a prisão ele tomou a cápsula de veneno e morreu. Essa é a história que relatam. Os britânicos, né, os ingleses, eles têm o histórico de tudo Mas isso que essa aconteceu. documentação ela é secreta, então já mostra que tem alguma mentira. Por quê? Porque qual razão seria secreto isso? Então, você não consegue provar que tem alguma mentira. Mas e por que é secreto? O que eles alegam? Se a gente soubesse, não seria mais segredo, né? Como é que você quer que eu Mas saiba? eles não podem falar assim, é secreto porque o corpo dele, alguma biribi baroró. Tenha documentos confidenciais, isso aí vocês podem procurar na internet, tem muita teoria da conspiração, tem que tomar cuidado com esse período histórico, porque tem muita teoria da conspiração que, inclusive, é uma coisa que meio que atrapalha o revisionismo histórico sério, né? Que se a história é uma ciência, ou pelo menos tem algo de científico, então a ideia é que você vai buscar a verdade cada vez mais, e por isso ninguém que entende que a história seja científica deveria ser antirrevisionista. Porém, existe um revisionismo histórico do período da Segunda Guerra Mundial que é militante, ideológico. Claro. Então, uma coisa acaba atrapalhando a outra. Esse é o grande problema. Né? Então, por exemplo, você está me falando, o Himmler, não sei o quê, por que não falam dos detalhes, por que não abrem essa documentação secreta, né? Nós não sabemos, aí fica uma mancha de suspeição, e aí o pessoal militante, ideólogo, neonazista, esses caras aí vão tentar falar, tá vendo? É a prova, como eles não abrem os documentos, é a prova de que eles têm culpa no cartório. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, né? Porque a gente não sabe. Então tem que tomar cuidado com esse período, tá? Mas o que é bizarro é, por qual razão tornariam isso secreto? Então, a teoria da conspiração que tem mais sucesso a respeito desse secretismo, né, da morte do Himmler diz o seguinte:
Se o Himmler estivesse vivo na época desse processo aqui, ele seria uma fonte primária do testemunho dele, porque ele era o chefe da SS. É o primário. Tudo que... Não, fonte primária. Ah, fonte. Fonte primária, quer dizer, ele sabe das coisas de primeira mão, o testemunho dele seria de fonte primária. Ele poderia detalhar coisas que os caras que estavam lá não poderiam. Por exemplo, o maior cara da SS aqui era o Kaltenbrunner. O Kaltenbrunner era tipo o número 3 da SS. Tinha o Himmler, abaixo do Himmler durante um tempo teve o Heydrich, que morreu em 42 ou 43, se não me engano. Era Himmler, Heydrich e embaixo o Kaltenbrunner. O Kaltenbrunner que foi lá. E mesmo ele falou, muita coisa aí que vocês estão falando que aconteceu, os aliados, ele fala, isso aqui ou não era bem assim, ou eu desconheço. Né? Obviamente ele poderia estar mentindo, mas se o Himmler estivesse lá, talvez o Himmler pudesse produzir muitas provas por testemunho contra o processo dos aliados. Né? Principalmente as coisas que os teóricos da conspiração adoram, que é a questão da execução em massa dos judeus, aquela coisa toda. E a retórica também, ele tinha uma retórica até superior. Né? Não tinha. Essa parte aí não tanto. O Himmler era um burocrata. Tá. Né? O Himmler nunca foi um líder popular. Nunca foi. Né? O Goering era mais, muito mais. Reconhecido pela população e tal, como um líder carismático e popular. O Himmler não, ele era um burocrata, mas justamente por ser um burocrata, ele era detalhista e tinha, com certeza, condições de gerar provas que talvez contestassem a linha principal do processo de Nuremberg. Então, a teoria da conspiração, que eu não estou dizendo que eu nem concordo nem discordo, porque, na verdade, nós não temos como saber, né? Mas a teoria da conspiração diz o seguinte, que o Himmler, na verdade, foi executado pelos ingleses, porque ele teria muitas provas, ele poderia dar como testemunho dele direto, produzir muitas provas contra a acusação, por exemplo, no processo de Nuremberg. Agora, a morte dele foi muito anterior ao processo? Foi. Tá. Foi logo quando ele foi capturado. Ele foi capturado, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte ele morreu. Porque isso é uma prática normal até em guerra. Não seria estranho. Então. Que ele tivesse se matado do jeito que ele se matou, não seria estranho, porque o Hitler se matou, o Goebbels se matou. Por que o Himmler também não poderia ter feito isso? Né? Também muitos líderes militares se matavam, né? Especialmente de alto escalão, porque era vergonhoso ser capturado. Né? Uma coisa que, inclusive, no Japão era muito mais comum, né? Até com baixa patente. Na Alemanha, com baixa patente, não tanto, mas nas altas patentes, sim, teve até vários marechais de campo que se mataram durante a guerra, inclusive, antes de perder a guerra, né? Simplesmente por perder uma batalha importante, alguma coisa assim. Né? Inclusive, eu sei que a gente está fazendo uma digressão, mas como eu conheço o período histórico, eu vou lembrando das coisas, né? O Hitler esperava isso, por exemplo, do Marechal Paulus. Lembro que você comentou. Que era o comandante do Sexto Exército em Stalingrado, né? O Hitler tinha certeza de que o Paulus ia se matar quando o Sexto Exército fosse capturado. E o Paulus não se matou. Mas você vê, era uma coisa esperada, era uma coisa normal. O marechal de campo alemão não ser capturado, ele preferia se matar. Tanto é que acontece um episódio engraçado. Por passar informações, tudo, né? Não, até por o vexame seria, um marechal de campo nunca foi capturado. Tá. Na história da Prússia, de 1800 e bolinhas, né? Entendi. Então, o Hitler foi, nesse sentido, foi até safado, porque o Paulus não era marechal de campo, era um general, comandante do Sexto Exército. O Hitler nomeia ele marechal de campo 2 dias antes do Sexto Exército ser capturado. A nomeação era para forçar ele a se suicidar. Entendi. Ele falou, não, eu vou dar essa honra para você, então você, por favor, faça a sua parte. Que o marechal de campo não pode ser capturado vivo. E daí não adiantou nada, porque o Paulus foi capturado, ele se rendeu, né? Embora um ou 2 dias depois da rendição dele, os russos, né, que capturaram, né, o Sexto Exército, e o Paulus e o staff dele, né? Eles proibiam o Paulus de ter qualquer coisa, qualquer mochila ou coisa que ele pudesse bag, necessaire, qualquer coisa, né? E até o assistente dele, essa é uma frase que ficou famosa na época, né? O assistente dele falou assim, mas vocês estão chegando ao ponto do ridículo, falou para os russos, né? O assistente do Paulo falou, já está ficando ridículo isso aqui, porque um marechal de campo alemão não se mata com uma tesourinha de unha, né? Ou seja, se fosse para ele se matar, já tinha dado um tiro na cabeça. Vocês não querem que ele use uma necessaire com uma tesourinha de unha? Vocês acham que eles vão se matar com isso? Essa frase ficou famosa, um marechal de campo alemão não se mata usando uma tesourinha de unha, enfim. Mas aí, voltando a 1946, não vou entrar em teorias da conspiração, porque senão isso aqui vai muito longe e não ajuda nada, né?
Aqui, vamos aos fatos. Como eu falei aqui, existe uma coisa concreta, histórica, que a gente já pode falar. Os aliados criaram o processo de Nuremberg, para começar, que não foi um consenso imediato. Os russos tinham alguns prisioneiros, e os aliados ocidentais, né, os americanos e os ingleses, tinham outros. Então a primeira ideia é que cada um cuida dos seus prisioneiros do jeito que quiser. Os russos eram a favor de bastante execução, óbvio, né? E os americanos não tanto, e os ingleses, o Churchill, por exemplo, era a favor de execução, sim. Enfim, por quais razões, aí pesquisem, né? Não vou entrar em detalhes. Mas, no fim, os americanos fizeram muita pressão, dizendo assim, nós queremos fazer um julgamento, esse julgamento vai ser unificado, e vamos chamar todos os réus, tanto os que estão com os russos quanto com os aliados ocidentais, vamos fazer um processo só. Por que fazer esse processo e não simplesmente fuzilar os caras, né? Tinham razões políticas. Primeira razão é de contar a história como a história daqueles que tinham a razão, daqueles que tinham a justificativa moral, né? Ou seja, fazer uma espécie de espetáculo. Os heróis e os vilões. O julgamento é o espetáculo dos heróis que vão... Isso é novo na história, né? Não, não é. Não é porque no passado você tem em outros períodos históricos a mesma ideia do vencedor já se preocupar em consolidar uma narrativa a respeito da sua vitória, criando justamente todo tipo de... Eu sei que pelo menos no Egito Antigo isso existia. Propaganda. Tanto é que eles faziam um marketing absurdo naquela época. A propaganda não é só durante a guerra, ela é depois também. Isso. Só que daí o que eu não lembro de ter visto na história era um julgamento. Não, julgamento não, porque essa questão do direito internacional foi inclusive inaugurada com esse julgamento, né? Eles quiseram criar isso como um precedente. Já vamos até falar desse detalhe da parte jurídica. Mas falando só da parte política, os aliados ocidentais, principalmente os Estados Unidos, queriam dizer assim, não, nós ganhamos a guerra, não só porque a gente era mais poderoso economicamente, militarmente, mas porque a gente era moralmente superior. Né? E o julgamento vai meio que provar isso, vai ficar historicamente consolidado isso através de um processo de um julgamento. Ou seja, como eu tenho a superioridade moral, eu vou acusar o derrotado de crimes e supostamente eu vou dar para ele, portanto, a chance de se defender num processo para provar que eu tenho a razão mesmo, porque eles vão ser julgados por um juiz supostamente imparcial, que na verdade não é assim, porque para ser imparcial teria que, vou até falar disso daqui a pouco, teria que ser um marciano, né? Teria que chamar um ET de Marte, do planeta. Uma guerra mundial, né? Um ET neutro. Exatamente, teria que chamar um ET do planeta Marte para falar, você vai fazer o julgamento aqui. Podia pegar alguém da Suíça. Então, então assim, existiam motivos políticos de propaganda que vale até hoje, né? É importante que tanto os japoneses quanto os alemães sejam os vilões e os aliados sejam os bonzinhos. Isso tem valor propagandístico até hoje, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eles queriam desnazificar a Alemanha, porque a Alemanha ficou debaixo da propaganda nazista durante o quê? Uma década. Né? Propaganda forte mesmo do Estado nazista durante uma década, né? Eles queriam desnazificar a nação alemã. Esse processo de desnazificação exigia que as lideranças fossem desmoralizadas. Certo? Então era importante mostrar esses caras como pessoas horríveis para gerar um certo processo de vergonha nacional que permitisse manobrar a política alemã pós-guerra no sentido que seria usado na Guerra Fria. Para os dois lados, tanto a Alemanha Oriental quanto a Ocidental. Né? Isso funcionou, na verdade funcionou tão bem que tem uma parte dessa vergonha alemã empesteia até as gerações que nasceram já depois. Né? Até hoje o alemão é meio que envergonhado por ter feito alguma coisa errada, como se os outros não tivessem feito, entendeu? Como se o russo não tivesse feito, o americano e o inglês não tivessem feito, o alemão não tivesse feito algo muito pior do que os outros. Né? Então, tinha esse processo interno na política alemã de desnazificação, ou esse processo de Nuremberg ajudou a mostrar aos líderes e falar, nós vamos desmoralizar esses caras, e aí isso vai ajudar na desnazificação para integrar a Alemanha já no contexto da Guerra Fria. No próximo capítulo da história, que estava acontecendo, a história estava acontecendo, né, em tempo real. Então o julgamento de Nuremberg serviu para isso, propaganda histórica, a história contada pelos vencedores, superioridade moral, né?
por outro lado, o processo de administrar internamente a política alemã e descolar a nação, né, a população, dos líderes nazistas e da ideologia nazista. Criminalizar a ideologia nazista, botar os caras no banco dos réus, condenar, né, julgar, condenar, executar e acabou. Limpou. É uma espécie de processo purgatório. Né, para poder passar adiante tinha que se fazer algo assim. Né? Muito bem. Este filme foca principalmente em Goering, que é interpretado pelo Russell Crowe, que faz um trabalho decente. Talvez em alguns aspectos a performance de Brian Cox num filme anterior tenha sido superior. Em alguns aspectos sim ou não, né? Aí tem que assistir para comparar. Eu acho que o outro em alguns aspectos é melhor. Mas a função social e espiritual do filme repete a de todos os outros com a mesma temática. A reiteração desse mito de que os vencedores são sempre os melhores e que mereciam ganhar. É a mitologia que todo vencedor quer produzir. Né? Quanto mais longínquo fica um período histórico, mais fácil é a revisão dessa mitologia. No caso desse tipo de história mais recente, como ainda existem muitos interesses dependentes desse alicerce propagandístico, a revisão fica mais difícil ou mesmo impossível. Para os dois lados. Tem um lado que é contra a revisão, porque ele depende que o mito seja mantido. Por outro lado, tem o revisionista que quer, por motivo ideológico, condenar o vencedor. Uma espécie de reversão histórica, mas por militância ideológica. Né? Então a revisão é muito complicada de período mais recente. Então a revisão fica mais difícil ou mesmo impossível. Mas é fácil verificar as vulnerabilidades do processo, agora falando da parte jurídica. Né? Afinal, os acusadores não foram personagens neutros, como ETs marcianos, mas as próprias nações vitoriosas. Seja na questão da conspiração para promover a guerra, o que não é difícil demonstrar com os bloqueios navais, seja da Alemanha ou do Japão, ou seja, os aliados, por vários caminhos você pode dizer que eles provocaram a guerra também. Não foram somente eles, mas eles também provocaram, ou seja, tinha um contexto. Não é que os alemães e os japoneses ficaram loucos. Tava todo mundo querendo a paz mundial e só os japoneses e alemães ficaram loucos e agora o mundo, né, teve que ir lá se defender desses malvadões. Não é bem assim a história. Então, se os alemães e os japoneses são culpados de conspirar para fazer guerra, os aliados, por outro lado, também poderiam ser culpáveis por isso. Ou a prática de crimes contra a humanidade, na qual, por exemplo, os aliados deram exemplos insuperáveis nos seus bombardeios de terror. Não seria difícil relativizar muito ou até mesmo ignorar completamente a validade desses julgamentos. Era uma parte da queixa dos alemães, pelo menos, o japonês eu não sei. O japonês não é muito de contestar a autoridade. Isso é interessante observar. O japonês é assim, ok. Ele aceita tudo e acabou e não discute. Porque se você me venceu, é por isso que eles preferiam se matar muitas vezes. Para não te dar razão. Porque se você me venceu e você me prendeu, agora eu sou seu escravo. Eu não tenho direito a mais nada. Né? Eu não tenho direito a mais nada. Eu já perdi a minha honra, então eu não tenho direito a mais nada. Aquela honra samurai ainda. Então o alemão já não pensa exatamente, o europeu em geral já não pensa exatamente assim. Ele fica discutindo, falando, não, você fez igual, isso é hipócrita, entendeu? Fica esse tipo de coisa. Eu não vou entrar nos detalhes do que eu mencionei aqui, mas quem quiser pesquisar, pode pesquisar e encontrar razões pelas quais os aliados também poderiam ter conspirado por crimes de guerra, né? No caso da Alemanha, você tem que entender a Primeira Guerra Mundial. Né? E a Primeira Guerra Mundial, nas suas várias nuances, né? Principalmente o papel dos ingleses, tá? Nessa questão do bloqueio da Alemanha, bloqueio naval. E no caso do Japão, na Segunda Guerra Mundial, é importante entender que quando o Japão invade a China e os Estados Unidos se preocupam com isso, né? Não quer que essa situação se perpetue, ou seja, não quer que o Japão se consolide na China, né? Os Estados Unidos simplesmente diz para o Japão que eles vão ser bloqueados na importação de petróleo. É isso que o governo americano faz. E o Japão, na questão energética, é mais ou menos como a China hoje. Aliás, só que o Japão até hoje é a mesma situação. Ele precisa importar o petróleo. E o grande exportador era os Estados Unidos, porque ele era o maior produtor mundial de petróleo na época. E ele também controlava as rotas navais. Bem conveniente, né? As rotas navais dos outros exportadores, por exemplo, as Índias holandesas, que eram grandes produtores de petróleo na região até hoje, né? Então, veja bem, eu sou o Japão, né? Os Estados Unidos tem a potência que é, uma potência continental, a Rússia também todo mundo está se expandindo. Eu também vou me expandir, eu vou para a China,
é o meu vizinho, eu vou dominar a China, eu vou conquistar. Que nem a Rússia já fez, os Estados Unidos já fez, eu também vou fazer a minha parte. Os outros países europeus também. Né? Aí os Estados Unidos falam, não, você não pode fazer isso. Eu não vou deixar. Se você fizer isso, eu vou bloquear a sua importação de petróleo. Ou seja, eu vou te destruir. Eu vou destruir a sua economia. Isso tem consequências. Eu não estou falando que o Japão está certo. Prestem atenção no que eu estou falando, pelo amor de Deus, hein? Não vamos fazer besteira com a interpretação das coisas que eu estou falando. Mas sabe o que isso aí me lembra? Não tem mocinho, na geopolítica não existe mocinho e bandido. Isso é justamente a mitologia dos livros de história mais recentes. Sabe o que eu lembro dessa situação, até um comparativo recente? Que a Europa / Estados Unidos, né, os países mais envolvidos, estavam causando com o Brasil que o Brasil não poderia fazer mais nada com a floresta amazônica, que é o pulmão do mundo, e piriri, bororó, aquecimento global, que todo mundo já está cansado de ouvir essa história. Agora, eles puderam destruir as florestas deles, né? Então a Europa pôde queimar tudo, transformar em carvão, e quando é a nossa vez, assim, não estou querendo dizer que eu acharia isso bom, tá? É que nem o Rodrigo está falando. Não tem mocinho. Aqui a questão não é assim, o que eu acho, eu estou só querendo dizer o que é um fato, né? Então, eles puderam, na Revolução Industrial deles, queimar as florestas todas deles, pulverizar tudo para fazer energia. Agora, quando é o Brasil para poder se desenvolver, não pode, que não sei o que e tal. Era muito do que a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha viveu isso. Né? Na Segunda também, mas a Segunda Guerra Mundial para a Alemanha é uma continuidade total da Primeira. Inclusive com as fronteiras, os termos do Tratado de Versalhes e a maneira como a fronteira da Alemanha foi desenhada, era praticamente um convite para ter uma Segunda Guerra Mundial. Aí não dá para provar. No final da Segunda também, com o Muro de Berlim e tudo. Também. Mas quando você vê como foi acabada a Primeira Guerra Mundial, a impressão que a gente fica, às vezes, é que aquilo foi feito de um jeito, era uma bomba relógio. Foi montado para explodir dali a 2 décadas, que foi o que aconteceu. Né? Porque se eles achavam que eles iam humilhar o povo alemão do jeito que eles estavam fazendo, ia ficar por isso mesmo, eles não conheciam os alemães. Né? Tanto é que na segunda rodada já mudou. Né? Já entenderam que não, é melhor a Alemanha ser fortalecida como um aliado, enriquecer e etc. Né? Enfim, aqui a gente não está falando de mocinho bandido, porque realmente não tem na geopolítica esse tipo de... Aliás, nem na geopolítica, nem em política nenhuma. Né? Nem local, nacional, geopolítica, familiar, exatamente. É uma disputa por poder. Né? Aí um dos crimes que eles julgam é conspiração para fazer guerra. Né? Aí eu pergunto para você, os Estados Unidos ameaçar a China com bloqueio de importação de petróleo, se o Japão continuasse a expandir na China, isso não é conspiração para fazer guerra? Não poderia ser interpretado? Eu não estou dizendo que é. O que eu estou dizendo aqui, se você quiser, você pode... Ele está forçando a barra. Você pode pensar, não, você tá me forçando a mão, né? Você está me forçando a fazer alguma coisa. Ou a obrigação do Japão era botar o rabo entre as pernas e se submeter ao poder americano. Era isso? Não, você vê que não faz nem sentido. Não faz sentido. Você está praticando um ato de conspiração e de agressão contra mim, eu pratico outra contra você, meu amigo. E o mais forte vai ganhar, como o mais forte ganhou, inclusive. Sim. Então, isso é interessante. Nem os alemães, nem os japoneses contestavam o direito que os vencedores têm de impor termos. Porque eles têm mais Porque poder. você tem mais poder e acabou, mas diga que é isso que você está fazendo. Você foi mais forte do que eu e você ganhou. Beleza, não diz que você é melhor que eu. Não diz que eu conspirei para fazer guerra e você, coitadinho, só se defendeu e não fez nada para gerar a situação de guerra, pelo amor de Deus. Então, assim, não dá para estudar a história recente acreditando nessas mitologias. E seriamente, né? Não dá para estudar seriamente a história recente acreditando nessas mitologias. Eu sinto muito. Né? Você vai ter que ignorar muita coisa para acreditar nessas versões, entendeu? Então, juridicamente, essa é uma fraqueza que existe nesse processo, entendeu? Por exemplo, particularmente os alemães no julgamento de Nuremberg ficaram especialmente possessos com os russos. Né? Dizendo assim, tudo bem, os americanos e os ingleses, né, respeitavam mais a Convenção de Genebra e as leis militares contra crimes de guerra e tal. Os russos não, porra. Entendeu? Então o alemão ia pra guerra meio que no fronte oriental, pau a pau com os russos. Os russos, e eu não estou nem falando, querendo fazer nenhuma, como se diz, eu não estou querendo manchar a honra de ninguém. Por exemplo, do Exército Vermelho, dos soldados russos. O problema não era esse. O soldado russo tinha os comissários do Partido Comunista na nuca deles.
durante toda a guerra. Como é que era aquela regra do nenhum passo para trás? Tinha várias doutrinas militares, né, que serviram basicamente para fazer o Exército Vermelho se sacrificar no fronte oriental para ganhar a guerra. Né? Porque basicamente, como que os aliados ganharam a guerra? Quem ganhou a guerra? Né? A indústria americana e os soldados russos. Foi isso que ganhou a guerra contra a Alemanha e contra o Japão. Né? Foi a indústria dos Estados Unidos e o sacrifício humano dos russos em massa. Né? Então, quando o russo fazia alguma coisa que pode ser considerado crime de guerra, não era culpa dos oficiais, porque o comando, né, o oficialato foi exterminado pelo Stalin. O Stalin fez o expurgo da liderança do Exército Vermelho antes da guerra. E quando veio a guerra, não existia independência das lideranças militares russas. Né? Os comissários do Partido Comunista ficavam em cima, né, mandando fazer várias coisas que eram contra as leis da guerra. Né? E os alemães, eles se adaptaram a isso. Também, vamos falar a verdade, os líderes nazistas também eram a favor de uma guerra de brutalidade no fronte oriental. Né? Então, de novo, eu não estou falando que tem santinho nem vilão. O que espantou os alemães, porém, é ver os russos no banco dos juízes e no banco dos promotores, como se eles não tivessem feito também várias outras coisas. Esse é o único problema. Não é de dizer que um era superior ao outro, não. Era tudo... teve campo de concentração para japonês também nos Estados Unidos, né? Teve campo de concentração inglês, japonês, russos tinham os gulags. As 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki matou trocentos, né? Não, e até mais, os bombardeios incendiários em Tóquio mataram mais gente do que as bombas nucleares. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Tudo, né? A Tóquio pegou fogo, virou as casas, como era tudo de papel e madeira. Era tudo de papelão lá, de madeira, sei lá o que, pegou fogo. Tóquio virou uma fornalha, né? Os americanos botaram fogo. Na Alemanha também, os ingleses e os americanos botaram fogo em muitas cidades da Alemanha que não precisava, né? A própria Nuremberg foi bem destruída, né? Nuremberg foi bem bombardeada. O mais famoso foi o bombardeio de Dresden, né? Mas tem outros lugares também. Então, assim, o que nós temos que tomar cuidado é para isso aqui não virar uma agenda política. Agenda política. De falar, os aliados eram então os vilões, pensando bem, coitadinho dos japoneses e dos alemão. Não tem coitadinho na guerra. Esse é o ponto. Não tem. Os coitadinhos na guerra é a população civil, que não tem nada a ver com isso, e os soldados, que também não tem nada a ver. Os chefões é que mandam eles pra guerra. Que culpa eles têm, né? Mas agora, essa situação no tribunal, é por esta situação ser brutal para todos os lados, que o tribunal ficou meio desmoralizado para algumas lideranças, né? Da Alemanha, principalmente porque o japonês aceitava tudo, né? Mas vamos em frente. Supostamente o julgamento de Nuremberg também deveria servir como jurisprudência precedente para a fundação de um direito internacional. O problema disso é que, como de praxe, a força vem antes da suposta justiça dos homens. Assim como é necessário primeiro a polícia prender um bandido para que os tribunais possam depois julgá-lo, o tal do direito internacional depende de que algumas nações tenham poder suficiente sobre outras a ponto de serem capazes de administrar essa tal justiça. Quando uma nação vitoriosa julga moralmente o vencido, quem tem o poder real de garantir que o acusado possa ser absolvido? Essa é uma pergunta que eu faço. Entendeu? Você pode repetir? Aqui, ó. Quando uma nação vitoriosa julga moralmente o vencido, quem tem o poder real de garantir que o acusado possa ser absolvido? Ou seja, por exemplo, nesse processo contra os alemães lá, julgamento de Nuremberg, que é o filme, né? Nuremberg. Quem tinha o poder de chegar e obrigar os americanos e os russos e os ingleses a, por exemplo, absolver um porque acusado não tem qualquer? Uma instância não maior. Tem, são eles mesmos. Eles são os donos do poder. São eles mesmos. Esse é o problema, né? E pior, quem tem a capacidade de acusar, julgar e executar sentenças contra uma liderança criminosa quando esta governa os estados que concentram o maior poder? Que eu saiba, o tal do direito internacional já condenou personalidades como Putin e Netanyahu, mas quem pode prender essas pessoas que são protegidas pelas grandes nações da Rússia e dos Estados Unidos? Ou seja, o direito internacional só funciona quando é usado pelos poderosos exatamente como um instrumento teatral. Né? Ou seja, hoje você tem pelo menos 2 governantes condenados por crimes de guerra,
Eles estão no poder, é o Putin na Rússia e o Netanyahu em Israel, e ninguém consegue fazer nada contra eles. Aí você fala, não, mas pelo menos foi feito um processo, eles foram acusados e foram condenados. O que adianta você condenar alguém que você não pode executar a sentença a respeito? Não quer dizer nada. Não tem validade nenhuma. A justiça que não é executada não tem valor nenhum. Nada, não tem mesmo. Eu sinto muito. Não tem o valor moral, porque vai ficar na história. Isso, para mim, não significa nada, né? Então, o problema do direito internacional é que ele é desmoralizado, não totalmente desmoralizado, né? Mas ele é parcialmente desmoralizado quando essas coisas acontecem e fica claro que a coisa só funciona até o fim quando o poderoso acha que aquilo é conveniente para ele. Então, os Estados Unidos julgou, por exemplo, o Milosevic na Iugoslávia. Né? Por quê? Porque eles ganharam a guerra, de novo, a mesma coisa. Né? Saddam Hussein. Exatamente, julgaram Saddam Hussein. E não só julgaram, eles humilharam, né? No final foi uma humilhação. Né? Sim, mas independente disso, mataram o cara, fizeram um processo. Ele também não era santo, tá? Pelo amor de Deus. Exato, então, ninguém aqui vai defender Milosevic, Saddam Hussein, ninguém aqui quer defender, eu pelo menos não quero defender ninguém, nem esses caras aqui do Nuremberg. A questão é, esse tal desse processo, dessa justiça, só funciona quando convenientemente o acusador tem o poder para executar a sentença. E não tem como escapar, como eu falei, é que nem um bandido na rua. Se o bandido tá fazendo alguma coisa na rua, não tem que primeiro a polícia prender o desgraçado? Se não tiver polícia para prender, você não vai conseguir executar a justiça, né? Então, e tem mais. Se você for tentar pelas suas mãos, você também pode ter problemas. Então, a justiça dos homens depende da força dos homens. E a força dos homens depende dos interesses dos homens. Né? Não é sempre, pode ter exceções, mas por regra é assim. Foi mais ou menos isso que a liderança nazista respondeu de imediato ao tomar conhecimento do processo judicial. De cara, né? Eles diziam que era um teatro e era mais fácil e justo que simplesmente fossem fuzilados. Alguns, como Speer, jogaram com essa teatralidade a seu favor, fazendo-se de bons alemães, fazendo meia-culpa, né? Como tática colaboracionista, no espírito de que seria daquilo, né? Que seria a parceria no contexto da Guerra Fria. Outros, como Goering, bem cientes de que seriam os bodes expiatórios para a purgação da nação alemã, já decidiram ocupar voluntariamente o outro lado do teatro, assumindo suas convicções e defendendo a posição nazista. Né? Então, alguns fazem como o Speer, né? Por exemplo, além do Albert Speer, que era o arquiteto do Hitler, né? E também o ministro de munições. Ele era um arquiteto. Ele era arquiteto do Hitler, mas não só isso, ele tinha uma função importante no Estado, porque ele era ministro de munições, né? De armamentos da Alemanha. Quando a Alemanha perdeu a guerra. Também tinha um outro advogado do Hitler, né, que era o Hans Frank, que era o governador da Polônia. Ele também foi para esse lado. Né? Só que o Albert Speer, no fim, ele foi condenado a um tempo de prisão e depois foi solto, né, e o Hans Frank foi executado. Né? Mas alguns adotaram a política de, não, eu vou concordar com os aliados que a gente foi culpado mesmo. Outros, como Goering, falavam, não, a gente fez o que a gente tinha que fazer e acabou, né? Tinha uma divisão. Este filme, em particular, possui algumas omissões e inexatidões que são previsíveis. Goering teve que ser isolado dos demais réus, porque sua presença era suficiente para influenciar negativamente no sentido indesejado pelo tribunal, isto é, na direção da defesa do regime nazista. Isto não é evidenciado pelo filme, pela simples razão de que esse tipo de medida faria notar o quanto o empreendimento como um todo era mais uma ação de propaganda do que realmente uma questão de prática da justiça. Então o Goering, ele estimulava os outros réus a se defenderem com energia. E falarem, não, a gente fez o que a gente tinha que fazer mesmo, tem uma explicação, tem um contexto histórico e tal. Então eles se isolaram, depois de um tempo durante o processo, eles isolaram Goering dos outros réus. Né? E eu pergunto assim, peraí, né? Eles têm medo de quê? Eles têm medo da defesa? Se eles estão com a verdade, né? Exatamente. Se você está com a verdade... Ou seja, essa é uma medida política, de interesse político. Então, por que não fez isso com eles também? Conspurca, né, a narrativa da justiça. Porque é isso que eles estão querendo fazer. Além disso, o filme não dá uma informação importante de que Goering havia pedido que a sua execução fosse feita por um pelotão de fuzilamento, o que é o mais adequado para um réu militar. Somente quando teve a certeza de que seria enforcado como um criminoso comum é que Goering resolveu se suicidar. Ou seja, ele não estava muito animado com alguma ilusão de vencer o processo. E nesse sentido era realista e resignado.
mas não aceitou particularmente o método da execução da sua sentença de morte. Quis ele também mostrar que até o fim era o senhor do seu destino particular? Talvez, mas isso não é historicamente evidenciado. O que tem de evidência histórica é que ele falou, não, ok, vocês venceram a guerra, vocês vão me matar. Como que um preso militar é executado de acordo, inclusive, com as leis da guerra, né? Ele tem que ser fuzilado, ele tem direito a um pelotão de fuzilamento. É um direito que ele tem. E ele disse que esse direito foi negado e é por isso que ele quis se matar, porque ele não aceitava ser enforcado como um criminoso comum, né? Isso não é colocado no filme, né? É colocado mais como essa coisa de que não, ele quer, é o truque, que ele quer ser o esperto, que vai vencer no final, que vai enganar todo mundo, né? Isso é típico dessa narrativa sobre essa situação particular, né? Um dos pontos mais fracos do filme, para mim, né, foi a absurda exposição do juiz Jackson dos Estados Unidos, que nesse julgamento atuou como promotor, quando ele pede a ajuda do psicólogo dos prisioneiros para obter informações privilegiadas quanto às fragilidades e segredos do game. Então isso aconteceu mesmo? Vejam bem, eu nem duvido que isso tenha acontecido. Eu não sei. Eu não duvido. Mas não faz sentido inserir esta cena num filme que quer defender o procedimento como um todo. Esse tipo de prática serviria e com facilidade para anulação de qualquer processo judicial. Você não pode obter segredos médicos, né, para ajudar você a condenar o seu adversário. Sacerdotes É confidencialidade. Qual é o efeito desta cena no filme como um todo? É uma exibição de audácia, de confiança abusiva na superioridade moral dos acusadores. Mas seria híbris do roteirista ou a ideia seria gerar esse sentimento na audiência, no sentido de normalizar as injustiças menores em prol das supostas justiças maiores? Faz sentido. Os fins devem justificar os meios? Algo me diz que essa é uma tendência de Hollywood com as gerações mais novas. Uma fábrica de monstrinhos. Então eu venho percebendo isso nos filmes, de um tempo para cá. Existe uma ideia de valor moral, de superioridade, de bondade moral, e isso aqui justifica qualquer coisa, qualquer prática. Eu percebo que essa... porque fragilizaria, né, o filme colocar isso. Totalmente. Quando eu vi essa cena, eu achei um absurdo. Eu não entendi. Quando eu vi essa cena, eu não entendi. Eu falei, meio contraproducente, né? Parece contraproducente. Vocês estão fazendo propaganda contra o processo. Vocês estão me dizendo que o principal promotor do processo estava apanhando do Goering no processo. Certo? Ou seja, teoricamente, com o risco até de perder. E aí, para ele ter uma vantagem para ganhar o processo, ele pediu segredo confidencial para o psicólogo, que estava conversando entre outras pessoas com o Goering. Isso desmoraliza, não só desmoraliza o juiz Jackson, como até juridicamente falando, dá razões para se pensar na anulação do processo. Porque um processo judicial poderia ser anulado por essa razão. Você já pensou? O promotor está conversando com o psicólogo do réu para saber os segredos do réu, como vencer o réu no processo. É ridículo, né? Então é ridículo. Mas por que isso saiu no filme? Ou o próprio roteirista não tem a noção do absurdo disso. Que daí seria mais bizarro. Seria o caso de híbris, né? De orgulho mesmo, de presunção. Ou eles sabem que isso é absurdo, mas eles querem justamente contaminar o povão que não sabe nada, né? Com essa impressão de que não, nós somos os bons, então a gente pode fazer qualquer coisa. Não tem o certo e o errado. Nós somos os certos. A gente pode fazer o que a gente quiser. Né? Eu acho que é mais nessa direção, porque eu já venho percebendo essa tendência em Hollywood. Porque, inclusive, se você for ver, isso daí seria o cume do próprio Nuremberg, porque eles foram audaciosos e também usaram de uma metodologia duvidosa, né? Quem? Os americanos, os aliados. Por essa razão? O que eu tô querendo dizer assim, que o que foi feito em Nuremberg já tá errado. No sentido que eles colocam. Não, eu não diria que tá errado, eu diria que não é o que historicamente se diz que foi. Não, mas eu quero dizer assim, é como você mesmo já falou, não tem uma autoridade neutra e com mais poder para realmente levar isso de uma forma séria. Então, quer dizer, já é um processo que já está totalmente confuso, né, nas suas partes. Só que daí o filme ele seria uma secreção mais tosca também indo nessa direção, entendeu? Nessa cena, sim. Eles se encontram à noite, é uma coisa de conspiração mesmo. Sim. Eles se encontram à noite. Num lugar meio ermo. Num lugar ermo, onde eram feitos os encontros
os encontros nazistas, as reuniões do Partido Nazista eram feitas no Nuremberg, todo ano, né? Desde 1930 desde 1920 alguma coisa. E uma coisa que eu não lembro também, desculpa. Aí eles se encontram à noite lá e falam, mas você não quer me falar quais são os segredos do Goering? Eu falo, porra, que é isso? Quando eu vi essa cena, eu falei, não acredito. Eu não acredito no que eu tô assistindo. E outra coisa, os advogados de defesa, eles tinham também, né? Tinha o quê? O eixo, os alemães, né? Que lá não estavam japoneses. Tinha. Mas Os japoneses também tinham advogado. Mas aí eles puderam escolher o advogado de defesa. Puderam. Ah, tá. Não, foi montado para... Se você não dá advogado de defesa, não é um processo, né? Então você tem que, pelo menos, fingir... É um americano. Não, você tem que, pelo menos, fingir que a coisa né, faz sentido, né? Mas essa cena aqui é absurda, é ridícula. Eu não entendi ainda se foi... Nem acho que eu vou entender um dia, né? Como é que nós vamos saber uma coisa dessa? É o roteirista que perdeu a noção das coisas? Ou realmente eles desprezam a inteligência do público a esse ponto? Né? De que as pessoas não vão achar essa cena tão absurda, né? Como deveria se achar. Qualquer pessoa deveria achar essa cena absurda. O filme como um todo é cheio do espírito do mundo, do espírito de mentira. E não porque os réus fossem inocentes, mas porque os acusadores, em sua maioria, deveriam ser igualmente lançados na lata de lixo da história. Ou seja, ninguém prestava nas grandes lideranças. De novo, não estou falando da população civil, não estou falando dos soldados, estou falando das lideranças. Ninguém presta nesse nível de poder, né? Então, né? É mais um filme que conta uma historinha para boi dormir, né? Nota espiritual 3.0, Morikende, mais Testemunho das Trevas do que da Luz. Presunção 2, Idolatria 2. Sedução 5, Terror, Pacto com o Inferno 4. Gnosticismo 3, Ingenuidade 1, Psiquismo 4. Tá? Tem histórias que eu não contei aqui, porque eu quis focar mais no significado da história, né? Moralmente falando e até espiritualmente falando. Mas tem a parte mais psicológica, que mostra a mulher do Goering, mostra a filha dele, e daí mostra esse psicólogo, que inclusive depois se mata, né? É que eles ficam até meio como amigos, né, por um tempo. O psicólogo que conversava com o Goering e com outros, e mostra que o cara ficou perturbado depois, né? E se matou, inclusive. Mostra o juiz Jackson também, o drama dele. Tem um outro soldado que serve como guarda da prisão, e também tem o drama dele, porque ele é de família de judeu, e ele fala que a família dele foi perseguida. Deve até falar, porque você não mata ele, não dá um tiro nele e tal. Porque basicamente tem esses draminhas que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque pra mim não interessa, mas faz parte do filme, né? Eu lembro dessa parte, o psicólogo tá indo embora, que ele já desistiu disso daí. Não sei porque que ele ficou frustrado lá com o Goering e com os caras, que ele tá querendo ir embora. Aí ele já tá pra pegar o trem pra ir embora, aí acho que é porque o juiz Jackson pediu ajuda pra ele e ele se recusou. Justamente a cena que eu achei esquisita. Ele se recusou, ele vai pegar um trem pra ir embora, aí o soldado que é guarda da prisão de Nuremberg, né? Ele chega pra ele e fala, não, mas mataram meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, sei lá quem, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram gato sapato, os nazistas são culpados. É verdade, tinha essa cena. Tem isso essa justificativa moral, quer dizer, o que o psicólogo tem a consciência dele de que não, eu conversei com o meu paciente aqui, né, enfim, que eu tô tratando, ele tem a ética profissional. A ética profissional. Ele é um tenente, enfim, um oficial menor lá do exército americano. A função dele é cuidar da saúde mental dos prisioneiros e, inclusive, avisar se tiver perigo de suicídio. Avisar o comando americano. Essa é a função dele, né? Não é ficar dando segredinhos pro promotor, certo? Então ele fica... o psicólogo fica afetado por esse pedido do promotor, eu não lembro do detalhe, mas acho que é isso que acontece, ele vai pegar um trem para ir embora, porque ele está frustrado com essa situação, aí chega um guarda e fala para ele, não, mas os nazistas são malvados, que mataram toda a minha família. Aí ele volta lá e ajuda o juiz, o promotor. Isso, exatamente. Né? Aí, quer dizer... Reforça aquela... Reforça, assim, é muito ruim isso aqui, entendeu? As pessoas assistirem esse filme e continuarem acreditando nesses contos de fadas da história, não dá. Isso aí não dá. Isso aí parece que é esse processo que Hollywood faz mesmo. Hollywood humilha a sua própria audiência. Humilha. Vocês são idiotas. Eu vou te fazer assistir um filme que deveria te causar uma reação que você vai ser incapaz de ter,
Porque você prefere acreditar na propaganda, porque você é um idiota. Você jamais vai entender o mundo que você vive. A gente vai te enfeitiçar, porque Hollywood tem o poder para fazer isso. Eles fazem pacto com o demônio para quê? Para ter esse poder. Se você for para Los Angeles, entre outros lugares lá na Califórnia, São Francisco e tal, eles fazem miséria lá, eles fazem horrores. Eles fazem rituais horríveis lá. Né? Principalmente sacrifício de vítimas inocentes, né? Para ter poder sobre as massas. Para fazer esse tipo de filme e falar, você vai ser enganado. Você vai ser humilhado, você vai ser enganado. Eu vou te mostrar uma mentira na sua cara e você não vai ter força para reagir. Você vai achar isso verdade. Ou como é dialético, a pessoa não vai nem poder falar que não é. Porque se ela falar que não é, a pessoa vai falar assim, então eu sou nazista. Você é um nazista, exatamente. Ele não tem nada a ver. Cheque mate nos idiotas. Né? Então é isso, por isso que eu digo, é um filme 3.0 Morikende. Nem como entretenimento eu vou dizer que é muito interessante. Eu achei um filme meio chato, na verdade. O outro filme que eu mencionei, que é do começo dos anos 2000, quem faz o Juiz Jackson é Alec Baldwin. E quem faz o Goering, como eu falei, é o Brian Cox, que é um excelente ator. Né? Eu acho melhor como entretenimento. Tá? Não que tenha, não caia nos mesmos problemas de contradições que a gente falou aqui. Né? Mas como entretenimento acho que funciona melhor do que esse aqui. Esse aqui é meio chato. Talvez pensando melhor agora que você lembrou dessa cena, que a gente já viu já faz um tempo, e a memória, como vocês já acompanham o canal, sabem que a minha memória não é das melhores. Mas quando você falou dessa história que realmente ele tá pegando o trem para ir embora, e dele encontra um judeu e ele muda de ideia, acho que reforça a possibilidade que realmente eles estão falando isso querendo dar aquela conduta de que, não, se eles fizeram um mal tão grande, a gente pode mentir para eles, pode dar uma rasteira. Né? Então, exatamente. Então você não tem justiça nenhuma. Então. O médico não tem ética profissional, o juiz também não, o promotor também não tem ética profissional, então a ética não existe. A ética é uma desculpa que você dá para você fazer a sua vontade. E o judeu também estava tentando ele no seu intuito. Ele queria se vingar. Ele queria se vingar. Exatamente. Coisa nobre, né? Se vingar, e obviamente, quando a gente quer se vingar, o nosso primeiro interesse é chamar isso de justiça. Óbvio. O ser humano sempre faz isso. Ele quer se vingar dos inimigos dele. Ele pode até ter razões para detestar, odiar e ter desejos de vingança no coração, mas daí a executar a vingança é outra coisa. De uma coisa para outra tem uma distância moral aí, espiritual, né? Então, espíritos muito ruins estão sendo transmitidos através desse filme. O filme está dando testemunho do mal, basicamente. Tá? Então, não faz bem espiritualmente e como entretenimento também não presta, então não assistam. Quem não assistiu, não perca seu tempo. Certo? É isso, eu gostaria de agradecer a quem assistiu este vídeo e dizer para vocês que em breve vocês devem ter um outro vídeo sobre De Minha Vida, do Goethe. E depois vai ter outro filme também, que vai ser o Disclosure Day, né, o dia D. Vai ter um vídeo sobre o filme do Disclosure Day, do Spielberg, que o Felipe também assistiu. Talvez eu chame ele para fazer também um vídeo comentário sobre esse outro filme, tá bom? E assim a gente vai continuar a vida, tudo no canal novo. Então, por favor, novamente, quem não se inscreveu, se inscreva no canal novo para ajudar. Certo? Isso aí que nem eu. Então o Felipe vai fazer também o favor de se cadastrar, de se inscrever no canal novo. Certo? Beleza. Então, muito obrigado. Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Você aperta o botão lá, por favor. Obrigado.